Pessoal, vamos finalizar aqui agora a análise da prova da PGM Aracaju. A gente já fez a análise da parte de previdenciário, já fez a análise das primeiras partes de constitucional, agora a gente chega na última parte de constitucional. Eu estou fazendo a análise com base na folha de prova que me mandaram pelo WhatsApp, não tenho ainda o gabarito CESP, então eu vou falar o que eu acho que deve ser a resposta que vai ser dada pelo CESP. Beleza? Vamos lá. Pessoal, antes de qualquer coisa, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações, tá? Assim vocês se ajudam e ajudam a gente. Vamos para a primeira questão, que é essa aqui. É uma questão que trata, cobra jurisprudência, etc. E o primeiro item trata de uma questão que é abordada pelo STF em súmula vinculante, envolvendo ordem econômica. Ordem econômica, interesse local, competência municipal, enfim. Bem, fala o seguinte aqui, ó. No que diz respeito às funções essenciais da justiça, ao controle de constitucionalidade e à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens a seguir com base na legislação vigente e na jurisprudência do STF. Esse primeiro item, na verdade, está um pouco fora desses temas aí que foram mencionados no enunciado, tá? Mas olha só, item número 11, ó. Com fundamento na previsão constitucional de competência dos municípios para a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, admite-se que lei municipal proíba a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. O que é isso aqui? Galera, isso aqui é um tema que envolve uma questão que era muito comum, ainda deve acontecer em alguns municípios, que era o seguinte: em determinada região do município, aquele município preferia que não houvesse a instalação de mais de um estabelecimento daquela mesma atividade, de mais de um estabelecimento comercial daquela mesma atividade. O caso clássico é o caso das farmácias. Então, basicamente, se criava uma lei no âmbito daquele município falando, olha, você só pode instalar uma farmácia se não houver outra farmácia a pelo menos 500 metros de distância. Você não podia ter duas farmácias dentro de uma distância menor do que 500 metros uma da outra. Farmácia é só um exemplo, né? A gente pode aplicar para qualquer ramo de atividade comercial. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e aí o STF firmou a jurisprudência no sentido de que esse tipo de restrição viola a livre concorrência e a livre iniciativa, viola os princípios da ordem econômica da Constituição de 88. E aí o STF acabou aprovando uma súmula vinculante sobre isso, que é essa súmula vinculante aqui, ó, 49, que fala que ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então esse tipo de restrição é inconstitucional, certo? Só que tem exceções. A questão aqui não cobrou essas exceções, mas eu vou falar para vocês aqui. O STF entende que quando há outros valores constitucionais envolvidos, e nas situações em que esses outros valores constitucionais podem sofrer violação por conta da proximidade de estabelecimentos comerciais de um mesmo ramo de atividade, é possível aí sim estabelecer restrições de localização. Por exemplo, postos de combustíveis. Como eles têm ali um produto que é inflamável, imagina o seguinte, imagina que acontece um acidente em um posto e tem um outro posto logo do lado. Então você tem uma explosão em um posto, e o posto do lado, que não teve nenhum problema, pode acabar explodindo também só porque o vizinho dele pegou fogo. Então acabaria tendo um acidente ali de proporções muito maiores, ferindo pessoas, causando prejuízos ao meio ambiente. Então o STF tem jurisprudência, especificamente nesses casos aí, inclusive de postos de combustíveis, de que, olha, quando a gente tem uma atividade que pode causar prejuízo à incolumidade das pessoas, ao meio ambiente, aí a gente não aplica a súmula vinculante 49, pode ter restrição de localização de estabelecimento comercial. Então poderia, por exemplo, uma lei municipal falar, olha, aqui no município a gente só pode ter postos de combustíveis com distância mínima de, sei lá, 500 metros um do outro, por exemplo. Não teria problema nesse caso. Por quê? Porque tem outros valores constitucionais que estão sendo protegidos aí, beleza? Bom, vamos seguindo aqui para a próxima questão. Aqui já é uma questão que trata de advocacia pública municipal, que é um tema que a gente tratou na nossa revisão de véspera, aqui no YouTube do Revisão. Olha só o que fala a questão aqui, questão número 12. A instituição de procuradorias municipais
depende da escolha política autônoma de cada município no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, salvo se existir norma do respectivo Estado que determine a criação de órgãos próprios da advocacia pública nos seus municípios. A questão está errada, né, pessoal? A questão aqui está errada. Eu acho que é esse o gabarito que o CESP vai dar para essa questão. E acabei esquecendo de indicar aqui o gabarito que eu acho que vai ser o gabarito dessa primeira questão, né, da questão anterior, que é também errado, tá? Porque é inconstitucional essa proibição. Retornando para a questão atual aqui, a questão número 12. Está errada. Por quê? Porque o STF já decidiu sobre isso. Ele falou, olha, realmente os municípios eles têm autonomia para decidir se vão criar uma procuradoria própria ou não, ou seja, se eles vão criar uma PGM ou não. Porque a Constituição Federal não trata da advocacia pública municipal. Então não existe a obrigação constitucional de os municípios terem uma procuradoria própria. Agora, eles podem escolher ter a sua procuradoria própria. E o Estado no qual localizado o município não pode obrigar o município a criar a procuradoria. Tá? Então não pode uma norma de Constituição estadual falar os municípios localizados nesse estado devem ter procuradoria própria. Não pode, porque isso viola a autonomia dos municípios. Os estados não podem interferir na autonomia municipal, ainda que façam isso por meio da Constituição do Estado, tá bom? A Constituição do Estado é uma norma constitucional? É. Só que é uma norma constitucional do poder decorrente derivado. Então ela não pode violar a autonomia municipal, já que o poder constituinte originário não permitiu isso. Então, norma estadual não pode obrigar o município a criar procuradoria própria, certo? Além disso, só indo um pouco além aqui, né, e lembrando que isso que eu acabei de falar é entendimento do STF, né, nessa ADI 6331 de 2024, só que indo um pouco além, o STF decidiu também em 2024 que o município não é obrigado a criar procuradoria própria, mas se ele criar, se aplica o princípio da unicidade no âmbito do município, igual se aplica em âmbito estadual, beleza? E a gente viu isso também na revisão de véspera aqui no YouTube, tá? Se vocês não viram a aula, é só procurar aqui no nosso canal, vocês vão encontrar. Seguindo aqui, próxima questão, essa questão aqui de número 13, tá na tela para vocês aí. Ela fala o seguinte, ó: é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo de reforma constituinte, ou seja, no processo de aprovação de uma PEC, né? Quando houver vício de manifestação de vontade do parlamentar pela prática de ilícitos, por exemplo, um esquema de compra de votos, desde que haja demonstração inequívoca de que, sem os votos viciados pela ilicitude, a proposição não seria aprovada. Isso aqui está correto. Eu acho que o CESP vai considerar correta essa assertiva. Por quê? Porque tem precedente do STF tratando sobre isso. Esse tipo de inconstitucionalidade é o que o Pedro Lenza chamou de inconstitucionalidade por quebra de decoro parlamentar. Vocês devem lembrar do caso do mensalão. O mensalão era um esquema de mesada que o Poder Executivo pagava para os parlamentares para eles aprovarem as propostas do Executivo. Então havia ali uma compra de votos. O Executivo comprava os votos dos parlamentares nas deliberações parlamentares para aprovar o que o governo queria. Houve ação penal decorrente disso, aquela ação penal, acho que o número era 470, um monte de condenação, certo? Então ficou provado ali que houve esquema de compra de votos. Depois disso, anos depois, o STF reconheceu que, havendo demonstração de ilicitude no processo legislativo que vicie a vontade dos parlamentares, como no caso de compra de votos, há inconstitucionalidade na norma que foi aprovada nesse processo legislativo. E é uma inconstitucionalidade formal. Só que, para haver essa inconstitucionalidade na norma, tem que ficar provado que houve ali uma quantidade de votos comprados, né, votos viciados, que afetaram o resultado da votação, da deliberação. Ou seja, sem esses votos viciados, o resultado da votação teria sido outro, tá? Então é entendimento do STF nessas 3 ADIs aqui, ó, julgadas em 2020. Seguindo, item 14 aqui, olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó: no sistema... essa aqui foi boa também, a gente viu também na nossa revisão de véspera, tá? Mais um aqui que a gente viu na revisão de véspera. Vou até escrever o nome aqui, ó: revisão de véspera. Item 14, fala aqui, ó: no sistema de freios e contrapesos, a missão institucional das Forças Armadas, na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, é compatível com o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui está errado, né? Todo mundo está cansado de saber. Isso aqui foi uma tese absurda, ridícula,
que foi defendida, inclusive por juristas famosos, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas quem acompanhou na época sabe disso, que, assim, a Constituição prevê que cabe às Forças Armadas atuar na garantia da lei e da ordem. Aí começou a ser defendida uma ideia de que essa expressão na garantia da lei e da ordem significaria a possibilidade, inclusive, de as Forças Armadas intervir na atuação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, para ser uma espécie de poder moderador entre esses poderes. Para o quê? Para meio que controlar a atuação desses poderes, para eles se entenderem, digamos assim. E o STF já decidiu que não existe poder moderador no Brasil, tá? E que as Forças Armadas definitivamente não têm essa função de poder moderador. E quando a Constituição fala que as Forças Armadas podem atuar na garantia da lei e da ordem, significa apenas que ela pode atuar pontualmente e de forma subsidiária na segurança pública, quando os órgãos de segurança pública não conseguirem resolver o problema naquela situação. Aí as Forças Armadas podem ser convocadas para atuar aí, mas é uma atuação subsidiária, temporária e excepcional. Jamais como poder moderador. Então acho que o CESP vai considerar errada essa questão. Tem manifestação do STF sobre isso, tá? E a nossa última questão aqui é uma questão novamente de controle de constitucionalidade, advocacia pública, tá? Que fala o seguinte, a gente viu também isso na nossa revisão de véspera, caramba, nem lembrava que a gente tinha dessa questão aqui. Então vou escrever também aqui, ó, revisão de véspera. De 5 questões aqui desse grupo, a gente viu 3 questões na revisão de véspera. Bastante, né? A questão número 15 aqui, ó, fala assim, ó, a Procuradoria Jurídica Municipal tem legitimidade para interpor recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade. Tá correto, tá? Isso aqui acho que o CESP vai considerar correto. Esse tema aqui é um tema um pouco confuso na jurisprudência do STF, mas essa assertiva do jeito que está escrita aqui, eu acho que o CESP vai considerar correta. Por quê? Primeiro é o seguinte, em relação à legitimidade para recorrer no controle de constitucionalidade, no controle concentrado no Supremo é diferente do controle concentrado no TJ, tá? No controle concentrado no Supremo, só quem pode recorrer é o próprio legitimado ativo que ajuizou a ação. Com exceção do advogado-geral da União, porque ele atua como defensor do ato impugnado no processo, e aí ele pode apresentar recurso para defender o ato impugnado. Tá? Então, para atingir a finalidade dele de defensor do ato impugnado. Já no controle concentrado no Tribunal de Justiça, né, em âmbito estadual, não existe esse paralelismo entre a legitimidade ativa e a legitimidade recursal. Então, quem não ajuizou a ação de controle pode apresentar recurso no controle concentrado estadual. Inclusive, se couber o recurso extraordinário, pode apresentar um recurso extraordinário para o STF. Quem não foi a pessoa que ajuizou a ação pode fazer isso. Tá? Porque no âmbito do Estado é diferente do controle no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí tem um outro detalhe, que o STF tem precedente no sentido de que o procurador do recorrente, do legitimado que apresenta o recurso, ele pode assinar a peça recursal sozinho, sem que o recorrente também assine a peça do recurso, por se tratar de um ato eminentemente técnico. E aí o STF, quando julgou casos adotando esse entendimento, ele colocou assim na ementa: o procurador do legitimado tem legitimidade para apresentar recurso. Como se o procurador fosse ele que estivesse interpondo o recurso no nome dele. Como se na peça do recurso estivesse escrito assim, o procurador vem interpor recurso. Não, não é isso que acontece. É o próprio legitimado que vai lá e apresenta o recurso no nome dele, só que o procurador assina sozinho a peça recursal, sem precisar da assinatura do legitimado junto. Só que quando o STF adotou esse entendimento, ele colocou na ementa que o procurador do legitimado tem legitimidade para recorrer. Então, como o STF colocou isso na ementa, essa assertiva aqui está correta, porque ela fala que a Procuradoria Jurídica tem legitimidade para interpor recurso. Está de acordo com o entendimento do STF, só que essa frase, essa construção, tecnicamente não é a melhor, por conta disso que eu acabei de explicar para vocês. Só que a gente encontra na jurisprudência do STF, então tá correta a questão aqui, tá? Então, meus amigos, é isso. A gente finalizou aqui a análise da prova de direito constitucional. A gente viu que dessas 5 últimas questões, 3 questões a gente tratou na revisão de véspera. Bacana pra caramba, gostei. Lembrando que eu tô dando a minha opinião aqui sobre qual devem ser as respostas para essas questões. O gabarito oficial não saiu ainda. Então vamos ver se o CESP vai confirmar isso, se não vai, se depois do gabarito oficial eu vou concordar, se eu não vou. E quando sair o gabarito oficial, eu gravo mais um vídeo aqui só comentando o gabarito oficial, beleza?
É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela audiência, pela confiança. Lembrem de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ativar as notificações. Beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima.